Olá, pessoal, a paz do Senhor, bem-vindos à segunda parte do nosso primeiro curso Efatá Online. Agora eu queria compartilhar com vocês algo muito especial. Sabe, existem muitas pessoas que chamam o culto infantil de cultinho, de escolinha, de salinha. Só que o culto infantil não é nada disso, gente. O culto infantil não é um cultinho, porque a gente não pode achar que só porque são crianças, é um cultinho. Não. Culto de criança é culto de criança. Culto de criança não é uma salinha. Já viu quando as crianças vão para o shopping? Tem uma salinha especial para eles, com jogos, com brincadeiras. Se você fica falando que é salinha, dentro da cabeça dela é salinha. Ela não vai criar aquela identidade de culto. Por quê? Ela está acostumada, a salinha é um lugar onde eu vou brincar, onde eu vou fazer alguma. Fica com esse aspecto, entendeu? Escolinha. Culto infantil não é escolinha. Escolinha é lá a escola onde ele estuda. Ok? Culto infantil é culto infantil. Culto infantil não é lugar de hedonismo, quer dizer, lugar de animador gospel. Tem muitos animadores gospel no culto infantil, Paquita Gospel, que na hora do culto infantil as crianças nem têm vez. São só as paquitas cantando, dançando, e as crianças ficam de fora do culto só assistindo. Culto infantil não é um show de animação. Culto infantil não é um lugar que você dá uma para a criança. Você pode dar até uma massinha para a criança, mas com objetivo. Aliás, você pode até dar uma folha em branco para contar uma história, para fazer uma dinâmica. Mas dar uma folha em branco sem objetivo não tem como, gente. Vamos fazer culto infantil. Nada de cultinho, nada de salinha, nada disso, viu? Outra coisa, culto infantil, gente, deixa eu falar aqui para vocês. Culto infantil não foi criado para que os pais fiquem acomodados dentro da igreja. Ai, porque me atrapalha assistir o culto. A gente vê isso, né? Não sei se você vê na sua cidade, na minha cidade eu vejo. Culto infantil não foi criado para o conforto dos pais. Culto infantil foi criado para adequar a linguagem das crianças. Porque se o culto dos adultos matasse as crianças, eu não estaria aqui hoje, porque eu fui criada num ambiente, numa igreja, que não tinha culto infantil. Nós ficávamos dentro da igreja. Isso não me causou trauma, não me fez não entender a palavra do Senhor. Muitas vezes, algumas linguagens confundem a cabeça da criança, mas não é impossível ela estar num culto de adulto e não entender a palavra. Sabe? Consiga entender o culto na linguagem dela. É isso que eu quero dizer, tá bom? Igual quando eu era criança. Eu não tinha culto infantil na igreja que eu frequentava. Todos nós ficávamos dentro da igreja. Na hora que cantava um hino da harpa, por exemplo, um dos tais, na minha cabeça eu ficava, quem é um dos tais? Quem é esse um dos tais? É isso que gera na cabeça da criança quando ela está no culto dos adultos. Por quê? Porque a linguagem não é para ela, ok? Então, assim, o culto infantil não foi criado para os pais ficarem, ai, de boa vida, ai, graças a Deus, ai, não tem culto hoje, brincadeira, hein? Não, não foi para isso. O culto infantil foi criado para que a linguagem seja mais apropriada para as crianças, viu? Papai e mamãe, o compromisso do culto também é seu, viu, papai e mamãe? Você também faz parte dessa equipe maravilhosa que é a equipe do Ministério Infantil. Ok? Bora lá, vamos continuar, pessoal. Culto infantil, organização. O culto infantil precisa ter organização, precisa ter um planejamento, precisa ser organizado com antecedência, precisa saber qual o tema que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, como você vai organizar a equipe que vai trabalhar nesse culto. O culto infantil ele pode ser separado por faixa etária, cada faixa etária em uma sala de culto,
Algumas igrejas, infelizmente, não têm uma sala de culto adequada. Algumas igrejas são todas as crianças numa sala só, e às vezes é a sala do fogo, a gente já sabe, né, que é aquela sala do fogo, que às vezes não tem nenhum ventilador, um ar-condicionado, é criança pingando, é tia pingando. A gente precisa orar para que essa realidade mude, para que a efatá de Deus esteja sobre as igrejas, para que as igrejas preparem melhor as salas das crianças, porque chega de tia pingando, chega de criança pingando nas salas das crianças, tá? O culto pode ser separado por faixa etária, tá? Porque cada faixa etária tem uma linguagem. Então, quando você trabalha o culto infantil por faixa etária, é muito mais fácil da criança absorver aquilo que você vai ensinar. Ou o culto infantil pode ser feito no formato igreja da criança. É a criança que dirige o culto, é a criança que ora, é a criança que prega, sobre a orientação de um adulto, sobre a orientação da equipe, ok? O local adequado, né? O local do culto infantil tem que ser um local adequado, um local agradável, um local onde tenha um colorido, onde o colorido não precisa ser coisa cara. Por exemplo, eu fiz aqui, eu estou meio perdida, tá? Mas eu vou me encontrar, que é a primeira vez que eu estou fazendo um curso online. Olha aqui, ó. Eu fiz esse material de papel. É uma igreja de papel, um TNT, que eu colei na parede. As letras, minhas amigas do curso Efatá, lá de... As letras aqui, lá de Belfort Roxo, fizeram para mim. Isso aqui é uma lembrança que eu ganhei há muito tempo, numa igreja de lá dos Teles. E esse aqui foi minha amiga Dani, do curso Efatá de Mesquita, que me deu esse material. Então, eu montei e fiz um cenário. Para o culto infantil é muito importante você fazer um cenário, você fazer uma decoração, fazer algo para atrair a atenção das crianças. Equipamento, móveis adequados. Sabia que quando a criança senta num banco de adulto, as pernas da criança ficam suspensas. Logo, a circulação daquela criança fica comprometida. Então, por isso que é cadeira baixinha ou banquinho baixinho, mesa. É muito importante ter mesa no culto infantil, porque na hora de fazer alguma atividade, ela não faz ajoelhada no chão. Quantas igrejas as crianças vivem de joelhos, né? Não para orar, mas para fazer as atividades do ministério. Claro que você pode também fazer um projeto de oração com as crianças também, tá bom? Bom, o que mais? Equipe de som, gente. Meu Deus, é muito importante a equipe de som. Porque, às vezes, ainda mais quando a igreja é muito grande, a tia quer falar e não tem um microfone. O tio do som sumiu, o tio do som está lá em cima na igreja, não porque ele às vezes está muito ocupado e esqueceu de ligar o som. Ligar o som para o ministério infantil é muito importante. Se o tio do som não pode estar, se tem uma criança que pode estar ajudando, pode estar auxiliando, pede esse tio do som para treinar um grupo de juniores para poder ser as crianças do som. Hoje em dia tem caixa, aquelas caixas de rodinha, que dá para trabalhar com as crianças. É muito importante também, no culto infantil, ter a equipe de louvor. A equipe de louvor pode ser as crianças, ou também alguém do Ministério de Louvor ajudando as crianças, porque, gente, é difícil, sabe? É muito difícil o pessoal do Ministério de Louvor se envolver com o culto infantil. Mas eu creio, gente, que a efatá de Deus vai pegar os ministros de louvor e eles vão se interessar a estarem ajudando o culto das crianças. Porque culto de criança, gente, sem som, sem música, não tem graça. E eu sou que vai pelas igrejas, né? E às vezes a gente chega nas igrejas e a tia está desesperada porque o tio do som não foi no culto. Então, conquiste o tio do som, convoque ele, pede a ele para ajudar. Pede a ele para ajudar também nos ensaios do culto das crianças. Às vezes as crianças vão se apresentar e muitas vezes as crianças se apresentam com o CD, não é porque a tia foi relaxada, não é porque a tia não quis fazer a coisa certa,
Mas muitas vezes a tia tem dificuldade de ter alguém para tocar para as crianças. E também aproveite as crianças que têm dons e talentos, tá? Para poder fazer uma música bem legal. Como pode ser os cultos? Os cultos podem ser em todas as reuniões da igreja. Os cultos podem ser aos domingos. Os cultos podem ser mensal, aquele culto especial, que você faz algo diferente, tem um tema, aí você vai fazer chuva de bênção, ou você vai fazer o culto da armadura de Deus, ou o culto da melancia. Dá para fazer vários temas, tá? Mas tem que ter objetivo esse culto. Um culto festivo, aniversário do grupo, aí você faz um culto festivo. E aí, gente, eu quero bem compartilhar com vocês, por falar em planejamento, deixa eu pegar aqui algumas coisas. Eu tenho coisas assim do meu passado. Olha aqui, ó. Planejamento, olha aqui, ó. Cada coisa que eu fazia, eu tinha um caderno. Ó, esse aqui, ó, uma época que eu trabalhei com os adolescentes, e aí nós tínhamos que fazer o nosso congresso. Aí o que eu fazia? Até meio amarelada, ó. Cronograma, é assim que põe, tô aprendendo, hein? Cronograma, ó, cronograma dos ensaios, essas coisinhas assim, ó, que eu fazia. Para poder organizar o culto. Eu não sou muito boa da cabeça, não, mas eu fazia essas coisas. Ó, administração, cada administração como é que ia ser, ó, até meio amarelado. A decoração, eu desenhava a decoração, claro que isso não fazia sozinha, tá? Eu fazia junto com a equipe, porque eu sempre gostei de trabalhar em equipe, sempre gostei de compartilhar tudo que eu vou fazer. Eu gosto de compartilhar com a equipe, que eu acho que isso é muito importante. Sozinho a gente não consegue nada. Eu desenhava, assim, como é que ia ser a entrada, ó, salão, corredor da igreja, recepção, não sei o quê. Aí colocava, assim, o material que vai precisar. Isso é muito importante, gente, ter o caderninho. E eu fui olhando assim, falei, meu Deus, a iluminação, quem ia ficar responsável, máquina de bolinha de sabão, sonhava com algumas coisas, chuva de prata, fogos, sonhava com algumas coisas, aconteceram, outras não. Solo, ó, quem ia fazer o solo? Cadê? Pra onde que eu vou? Meu Deus. Tô aprendendo, viu, gente? Solo, ó. Esse caderninho aqui, nossa, fotos para aparecer, né? Escala de cantina, sempre fui cantineira, gente. Sempre fui cantineira, fazendo cantina para abençoar. Ó, a pregação. Aqui, como é que eu fazia com os preletores, ó. Deixa eu mostrar aqui. Preletor, como é que eu ia fazer, como é que eu ia buscar ele, quem ia buscar, o telefone dele, o contato dele, colocava tudo aqui direitinho, para fazer o controle das blusas, ó, tinha o controle das blusas, para fazer um congresso, tá? E assim a gente trabalhava os ensaios, tudo direitinho, tudo no caderno. Ó, aqui mais um caderno de planejamento. Estou mostrando para você, ó, que eu não só falo não, tá? O que eu falo, eu faço. Eu faço mesmo, ó. Aqui, planejamento, objetivo do Ministério Infantil, tá? A programação de janeiro, deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu não sou muito boa não, gente, de programação de janeiro. Aí eu ia colocando aqui nas folhinhas, ó, fevereiro, o que a gente faz, ó. Tudo planejadinho, sempre gostei de anotações, ó. Meus caderninhos, até com cheirinho de guardado. Aqui mais um caderno da tia Mari. Meus caderninhos, todos eles, ó. Esse aqui, 2010, esse caderninho. Fica aqui, Mari. Ó, da Philadelphia Kids.
Tá vendo aqui, ó, os pastores, os nomes. Eu sempre gostei de fazer, sempre organizado. Ó, janeiro, toda a programação de janeiro, fevereiro, ó. Toda a programação é muito importante que o líder do ministério ele tenha ou um caderno, ou no computador, tudo bem organizado. E aí, ó, eu fazia esse tipo de trabalho. Vamos fazer um culto aqui, ó. Culto do Cine Pipoca. Tudo aqui, ó. A programação, quem ia falar, quem ia fazer, ó. Tudo aqui organizado. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito. Aí tem mais coisa aqui, ó. Aproveitando, ó. Planejamento. Depois eu parei com o caderninho e comecei com as folhinhas. Tá? As folhinhas. Tudo planejado direitinho. E esse planejamento eu sempre gostei de trabalhar assim, ó. De janeiro a dezembro. Para que a gente possa se organizar. Ó. Organização de acampamento, de tudo, de tudo. Algumas coisas a gente consegue fazer, outras não, mas é importante planejar, ok? Aí eu quero dar umas dicas aqui, olha só. Tipo de convitezinho para você trabalhar, por exemplo, com os professores. A gente precisa motivar os professores. Eu fazia o cartaz, tá? E o bilhetinho. E entregava um a um o bilhetinho para aquela reunião. E tem mais, ó. Isso aqui é convite de festa da Cine Pipoca. Não faça um convite feio, não. Faça um convite bonitinho. Faz coloridinho, que chama mais atenção. Olha aqui, ó. A gente fazia Cine Pipoca e cobrava 50 centavos para poder arrecadar uma verba para as crianças. Olha aqui, ó. Cine Pipoca, o ingresso para a criança. E é claro que a criança que não tivesse condição de pagar os 50 centavos, ela entrava também no Cine Pipoca, tá? Aqui, ó. Um dia nós passamos o filme Desafiando Gigantes, semana de jejum. Isso aqui foi o que a gente combinou com os pais. E aí esse aqui ficava no mural e esse aqui ia direto para os pais, tá? Aqui tem mais, ó. Ó, culto do amigo. Tá vendo aqui? O convitinho sempre fazia assim. Ó, culto no lar também, isso é muito importante. Fazer esse trabalho de culto no lar com as crianças. Visitar as crianças enfermas, isso é muito importante. Aqui, ó, que bonitinho. Isso aqui foi do Cine Pipoca para decoração. Eu lembro que a menina que fez, ela fez várias, eu acho que esqueci como é que se chama isso aqui. E ela fez vários e colocou na porta das crianças. E o primeiro tinha esse desenho. Eu guardo até hoje, sabe? E outra coisa também que eu quero dar dica para vocês, olha aqui, ó. Culto infantil. Eu gosto muito dessa coleção. Uma formiguinha apareceu aqui. Que é a coleção da Cristã Evangélica. A Cristã Evangélica tem os cultos, tá? Você pode comprar o material. Ó, isso aqui foi festas bíblicas. Aqui tem toda a explicação, ainda tem atividade para as crianças levarem para casa. Missões. Teve um ano que nós fizemos um congresso de missões. Então, durante aquele ano, a gente trabalhou missões com as crianças. É legal você trabalhar assim também, sabia? O mesmo tema que vai ser o tema do congresso, você trabalhar com as crianças. Desculpa que eu saí do vídeo aqui um pouquinho, que aqui é só eu, então eu tenho que me virar nos 30, viu? Para fazer uma filmagem. Deixa eu falar agora, vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma paradinha aqui e te espero no próximo vídeo, ok? Beijo no coração, Deus abençoe.